Bora lá, Fel, pessoal aqui do Equipe F do ESPN debatendo sobre as últimas informações do Corinthians. Pelo sorteio da Copa do Brasil, vai pegar o Atlético Paranaense nas quartas de final. Eles já projetam o jogo e colocam o Corinthians como favorito a passar para as semifinais. Em seguida, também Vitória Leite lá do CT Joaquim Grava trazendo as últimas atualizações do timão. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. Ô, turma, aí tem um detalhe que eu acho que passou batido, que é assim, o Corinthians pega o Atlético Paranaense, a gente tá vendo que o Atlético não está em bom momento, na Série B perdeu mais uma. Mas se imobilizou se classificou, mas teve, que não é culpa do Atlético Paranaense, teve o jogo ali, a expulsão no início, mas é um time que não vem bem. Corinthians é favorito nesse duelo. Você acha? Eu acho. O Corinthians jogou o que jogou ontem ganhando do Atlético Paranaense? Não, se jogar o que jogou ontem, não. Mas eu não imagino que jogue o que jogou ontem. Você não acha favorito? Eu acho bem taco a taco. Você não acha o Corinthians favorito? Eu acho taco a taco. Tem certeza disso? Eu acho bem taco a taco. Sabe por quê? Essa instabilidade do Corinthians é que me deixa... Mas é do Atlético Paranaense. Eu sei. Atlético. Eu sei que o treinador do Corinthians, ele é perito em Copa do Brasil. Ele jogou Copa do Brasil com o Flamengo, com o Santos, com o São Paulo... Ou não? Eu estou falando coisa. Sim, ganhou. Perito em ganhar a Copa do Brasil. Dorival Júnior. Mas vocês viram a entrevista do Dorival ontem depois do jogo? Parecia que ele tinha saído de dentro de uma máquina de lavar roupa. Ele estava completamente transtornado. Ele estava transtornado. O que ele viu do time do Corinthians ontem é de transtornar qualquer cidadão. Não só o treinador. Ele estava transtornado. O Corinthians beirou o ridículo ontem contra o time do Juventude. Mas não tinha duas peças, Pascoal. Mas, gente, duas peças contra o time que tem a pior defesa do campeonato. O Corinthians foi dar um chute no gol com quase 70 minutos. Enquanto você fala do confronto, a gente tem na tela, eles se enfrentam nas quartas de final em 2025. Mas, oitavas, quartas e quartas, 3 vezes se enfrentaram. O Corinthians passou 1, 2... 3. Passou as 3. Zinho, eu acho que o Pascoal, não sei, não tá puro hoje não, com todo o respeito ao meu amigo Pascoal. Talvez não esteja... A minha imagem do jogo de ontem... O Atlético pode eliminar o Corinthians, mas óbvio que pode. Falar que o Corinthians não é favorito... Pra mim é taco a taco. Porque o Corinthians ontem beirou o ridículo. Mas não é o Corinthians... tradicional. O Corinthians ontem... Bom, o que o Corinthians fez ontem? Deu um chute com 67 foi terrível, eu sei. Isso é Corinthians, gente? Mas é óbvio que num jogo... Hoje já saiu transferbando de novo do Corinthians. Mas e o Palmeiras? Exato. Então, Zinho, aquele do Palmeiras, será que é só contra o Palmeiras essa mobilização? Me parece que sim. Porque nos últimos 10 jogos do campeonato... Nos 10 últimos jogos... Mas vai ser mata-mata, Pascoal. Vai ser Copa do Brasil. Mas, Zinho, nos 10 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma vitória. 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho o Corinthians favorito. Eu acho taco a taco. Sorte que temos a repórter mais terapeutizada da ESPN. Não sei se funciona às vezes, mas é isso, terapia pro Corinthians, tentando buscar as suas respostas, Vicky. Infelizmente a gente tem intimidade, né, Mariana? Uma boa tarde para você, amiga, pessoal do estúdio também. Para os fãs de esporte que nos acompanham, pois é, né? O técnico Dorival Júnior, como sempre, muito calmo, sereno, para falar nesses momentos difíceis, mas a gente tem que lembrar, o Corinthians não vence no Campeonato Brasileiro já há algumas rodadas, tem essa derrota contra o Juventude e chega num marco do campeonato, que é o final do primeiro turno, com apenas 3 pontos a mais que terminou no ano passado. Então a gente lembra do que foi o sufoco do ano passado no Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Como se não bastasse, esse jogo serviu para perder jogadores para a próxima rodada, porque Romero expulso, está suspenso automaticamente, Kaká e Anguilera levaram os segundos cartões amarelos, os terceiros cartões amarelos, e por isso estão suspensos também para a próxima rodada. Além disso, Memphis Depay e André Carrilho, que fizeram muita falta neste jogo contra o Juventude. Falando agora do extracampo do Corinthians, como, de novo, se não bastassem problemas, o Corinthians pode sofrer um
sofre um risco, aliás, de um transfer ban por conta da situação do Félix Torres. Deve ao Santos Laguna cerca de 33,47 milhões de reais quando comprou o jogador em 2023. O Santos Laguna entrou contra o Corinthians na FIFA. O prazo era até ontem, 23h59, para fazer o pagamento. Entraram num acordo, não aconteceu. Então agora vamos ver se o Santos Laguna vai avisar a FIFA que não recebeu o pagamento do Corinthians, o que pode levar o Corinthians a sofrer um transfer ban e pioraria a sequência da temporada também. Mari. Vicky, fica com a gente aqui no papo, porque é isso, a gente fala do Corinthians em vários aspectos. Mas vamos pro timão desde a estreia do Dorival Júnior. Tá rindo o quê, Dorival? 20 jogos, brincadeira. 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, tem 51,7% de aproveitamento, aí com 4 gols marcados a mais, né, do que os sofridos. Só que no Campeonato Brasileiro não vence há 5 jogos. Vou pegar exatamente o gancho do Dorival, que ele foi muito educado. Ele falou, cara, se eu soubesse a resposta, por que a gente não consegue no Campeonato Brasileiro esses resultados, ele já teria agido. O que que acontece no Campeonato Brasileiro? Vocês aqui no nosso divã do Sport Center conseguem trazer essa resposta? É difícil, assim, mas é um Corinthians, para mim, que a gente fala muito da classificação na Copa do Brasil, foi emblemática, foi merecida, não sofreu gols do Palmeiras, consistente na defesa, a linha inteira jogando muito bem, mas não é um time que tecnicamente foi brilhante, encantador. E a gente olha para o brasileiro, o retrospecto que a gente falou, de uma vitória nos últimos 10 jogos, sendo uma contra o Ceará num jogo que não foi bem. Então, um time que tecnicamente tem deixado a desejar. Coletivamente, é um time com muitos problemas. E na temporada, você viu vários momentos essa questão da competitividade baixando muito. Não foi só ontem contra o Juventude, ontem foi dos mais emblemáticos. Então, tem a questão do elenco, a partir do momento que você não tem mais o Carrilho para o resto da temporada, vai ficar um tempo sem o Memphis. Quando sai um jogador titular e um dos principais ali do Corinthians, faz muita diferença. Então, acho que tudo isso acaba compondo essa limitação. Mas não deveria ser assim também. Acho que, ok, o Corinthians tem claramente um time titular que é muito acima dos seus reservas, mas é uma das maiores folhas salariais do país. Então, assim, tinha condição de estar sendo mais sólido no Campeonato Brasileiro. Deixou muitos pontos contra equipes da metade de baixo da tabela. Nos últimos 10 jogos, são 9 pontos. Então, se você for pegar 10 jogos, é muita coisa, né? E desempenho, né? Uhum. Não é só ponto. Desempenho. E uma coisa que pega para o trabalho do Dorival, contou em pouquíssimos jogos com Memphis e Yuri Garro. Uhum. Esse trio faz diferença quando tá junto. A gente viu contra o Palmeiras, dependeu muito de associação individual, claro, mas ainda assim é diferente quando você tem os três à disposição no time. Mas tem algo também que ajuda a explicar, porque contra o Palmeiras, o Corinthians se comportou bem, muito porque precisou ser um time mais reativo, até mesmo no jogo na Arena, foi mais ali na agressividade, na postura, mas o Palmeiras no segundo tempo teve mais a bola, o Palmeiras conseguiu até criar bastante perigo, né? Poderia até ter saído com um gol fora de casa, mas o Corinthians, quando precisa ter a bola, quando precisa ser um time mais ativo no jogo, aí demonstra muita dificuldade. A gente pode contar nos dedos os jogos com Dorival em que o Corinthians teve alguma lucidez. O jogo contra o Red Bull Bragantino acabou perdendo em casa, mas foi ali um jogo que teve produtividade ofensiva, o time criou. Mas fora isso, são pouquíssimos jogos que a gente consegue peneirar e achar ali um Corinthians lúcido, um time com associações coletivas, que não depende tanto do intuitivo. São 20 jogos no recorte do futebol brasileiro. É muito, mas num recorte racional, ainda a gente poderia colocar na conta de um treinador tentando achar o time ideal e a maneira de jogo. Mas, pela situação do Corinthians no Brasileiro, já há uma urgência do Dorival de tentar encontrar logo um repertório ofensivo diferente do que ele tem tentado fazer. E até partindo daí, pensando na questão dos desfalques, na questão do Corinthians, em vez de tomar um transfer ban, não conseguir mais contratar, e também não deve ter tantas movimentações que se imagina, e todas essas dificuldades, também de repente repensar taticamente o time, encontrar outras soluções. O Corinthians, ontem, quando o Juventude subia a marcação, não tinha saída de bola, com muita dificuldade. Então, de repente, você pensar em uma opção mais técnica para qualificar ali a saída de bola, para sair da pressão, ter recomposição melhor pelo lado do campo. Aí é Dorival Júnior. Aí é Dorival Júnior. Não simplesmente chegou o Vitinho, entra ele no lugar do Memphis, com uma característica diferente. Acho que você pode tentar buscar soluções, ainda mais porque você não vai ter alternativas dentro do mercado. Acho que passa...
como uma alternativa para você solucionar esses problemas. Porque um Corinthians que defensivamente sofre, como a gente viu ontem, diante de um time tecnicamente inferior, e que ofensivamente muitas vezes tem dificuldade para criar. Quando sobe marcação, muitas vezes tem problema. Foi assim ontem. Ô Vicky, e aí nessa conversa, né, porque você trazia pra gente a questão do transfer ban, porque ofensivamente ali, que são essas soluções que o Corinthians não tem, né, como a gente estava destacando aqui, necessitando muito do trio funcionando, dos três juntos para tudo funcionar, e você não tem como garantir isso com a loucura que é o calendário, com o histórico também dos jogadores. Por exemplo, entra um Thales Magno que quando ele chega parecia que podia ser um respiro de opção no elenco, mas não foi esse cara. O Romero, que entra sempre também para tapar um buraco, expulso. E agora aparece o nome do Vitinho, mas que também é isso. Mais do que isso, o Corinthians no mercado, seja por grana ou por banimento, também não tem muito para onde correr, não. Mari, eu estava até conferindo aqui o último dado da dívida do Corinthians, né? Que chega a 2,5 bilhões de reais, até por isso estava olhando aqui. Então, realmente, é um número muito assustador. A gente está falando de uma dívida que, óbvio que o Corinthians tem receita, a gente sabe, mas fora do campo, o Corinthians também passa por uma crise política. Então, parece que não tem muito para onde correr. Aí o que o departamento de futebol do Corinthians fez foi contratar um jogador que chegasse ao Corinthians sem custo nenhum, que é o Vitinho, já um jogador de 31 anos, que não teve aí anos tão expressivos, né, nas últimas temporadas pelo futebol da Arábia Saudita, apesar de sempre ser diferente, o jogador brasileiro por lá, enfim, vai ter que se readaptar também ao calendário brasileiro. Quando se fala de Romero, por exemplo, existia a possibilidade de tentar negociar uma renovação de contrato. Corinthians parece que está empurrando para realmente deixar o ciclo terminar. Tem também a questão que vocês falaram do Thales Magno, ou de alguns outros jogadores do elenco que também estavam em término de contrato que o Corinthians podia tentar renovar. E tem essa dificuldade justamente por tantos entraves financeiros. Consegue colocar o Vitinho no bid na segunda-feira sabendo dessa possibilidade do transfer ban. Então, assim, o transfer ban ele não é automático, não é que o Corinthians já está nessa situação. O Santos Laguna precisa notificar a FIFA de que o Corinthians não pagou até a data limite ali de 23h59 dessa segunda-feira, dia 11 de agosto. Então pode ter um fim de esperança ali, uma luz no fim do túnel de tentar um acordo com o Santos Laguna nesses próximos dias para que não notifiquem a FIFA. Mas é isso, parece que fica um pouco sem alternativa. Lembrando que o trio aconteceu pela primeira vez no primeiro jogo, né, do Corinthians e Palmeiras. Então, assim, tem mais um clássico à vista. 31 de agosto tem um clássico marcado, um derby novamente, fora o jogo da Copa do Brasil. Então, realmente parece que o Dorival não tem muito para onde correr. Mais uma vez, ele assume uma situação de muita pressão. Acaba de sair de uma seleção brasileira para assumir um Corinthians num ano longo, porque ainda tem meses pela frente sem jogadores importantes, Mari. E na nossa tela aparece aqui, ó, Vitinho já deve estrear contra o Bahia no fim de semana. É um desejo do Dorival por uma necessidade. Até a própria Lili Nascimento também está aqui mandando mensagem. Assim, existe uma necessidade de preciso ter jogadores para o setor ofensivo já para esse próximo jogo. Mas o Vitinho também está, há 2 meses sem jogar. E a parte física do jogador. Aí um cara entra ali, a primeira puxada na perna, Breiler, 2 meses parado. Porque a necessidade te faz acelerar um processo que pode comprometer a sequência de um jogador também. Exato, Mari. E tem, além do cuidado, né, de ser um jogador que está voltando ao futebol brasileiro, se reacostumando com a rotação que a gente tem aqui, como encaixar o Vitinho num mecanismo novo de time. Porque não pode continuar fazendo as mesmas coisas se não está funcionando e acreditar que um jogador diferente vai dar tudo certo, o encaixe vai mudar porque chegou o Vitinho. Até porque o Corinthians tem essa carência do jogador de velocidade pelo lado, uma carência crônica, e eu não enxergo o Vitinho como um ponta de velocidade. No Flamengo, por exemplo, ele chegou muitas vezes a ser alternativa ao Arrascaeta, um jogador de mais articulação, um jogador... Ter o drible não necessariamente é ser a velocidade para levar na linha de fundo, Exatamente, né? Não é aquele extremo, né, como chamam os argentinos ali, jogador rápido pelo lado. Então, já é algo para o Dorival repensar, porque se colocar o Vitinho para jogar na ponta, corre o risco de queimar com a torcida, porque a característica dele é de ser um cara de mais associação. E até por isso, o Dorival também precisa repensar algumas hierarquias no elenco. Tipo quais? Thales Magno e Romero. Tem oportunidade sempre. Estão sempre figurando no time, seja na equipe alternativa, seja entrando no segundo tempo.
e não tem entregado. Então, tem um Dieguinho, o Dieguinho não foi bem contra o Juventude, mas contra o Fortaleza apresentou algo diferente, mostrou algo novo, mostrou mais vontade. Então, vai furando essa fila, já que os jogadores de maior nome, de maior casca, não têm entregado e não vivem um bom momento. Então, o Dorival também precisa fazer, além de mexidas táticas, algumas mexidas que são difíceis, que são de nomes, de enxergar quem está produzindo e olhar para o lado, se tem um jogador da base que tem pelo menos potencial, dá uma chance. E para mim, essa questão do Vitinho, que me pega é isso, o alerta que a Lili faz aqui pra gente. Uma coisa é você precisar de um jogador pro setor ofensivo. Outra coisa é esse jogador estar no seu. Não precisa estar pleno na sua condição física, mas ele está 95% ou ele está 70% pronto? Porque isso pode ser perigoso pro atleta, para a integridade do atleta e também para um planejamento do Corinthians. Sem dúvida, esse é o ponto principal, assim, acho que a questão física dele. Em questão de ritmo de jogo, entrosamento, aí eu acho que você tem que colocar mesmo, porque você precisa adquirir o mais rápido possível e pela ausência de alternativas. Uma vez que os jogadores dentro da hierarquia, eu concordo, acho que estão abaixo, né, o Momento, o Romero, o Thales Magno. Então, assim, tem que inserir, mas com responsabilidade a ponto de não arriscar. E também tomar muito cuidado com esses garotos, para não também acabar queimando, porque você tem clubes que estão organizados e que conseguem lançar isso com tempo, de forma gradativa e de forma responsável. Às vezes você lança, pode ser que o garoto aproveite e assim, queime a fila e se estabeleça, mas às vezes pode também, num período de contestação, se ele não vai bem, já fica com uma cobrança em cima até desproporcional em relação ao momento. Então, assim, acho que tem que também tomar com muito cuidado, embora acho que seja o momento de você contar com jovens atletas, até porque você não tem muito para onde correr, não tem muita alternativa. E até dentro da característica, para mim, uma coisa que o Corinthians deveria se preocupar muito é olhar atentamente para a saída de bola, qualificar mais, assim. Ontem, por exemplo, o Ranieri, que fez atuações gigantescas contra o Palmeiras, foi muito bem. É um cara que entrega muito bem sem a bola, é muito combativo, mas é um cara que não é o cara que vai dar o primeiro passe mais qualificado, quebrar linhas muitas vezes. Então, acho que o Corinthians tem que olhar também com cuidado isso para superar. Você está falando da pior defesa do campeonato, de um time que não se defende bem, mas que estava conseguindo encaixar toda hora a marcação para cima do Corinthians e que teve muita dificuldade para sair do seu campo de defesa. Então, assim, olhar também atentamente, ver alternativas para você ter mais recurso para sair da pressão do adversário, também tem que ser algo que o Dorival tem que ficar atento. Ô, Vitória, a gente tem aqui nos bastidores, uma corintiana, que eu ia falar uma corintiana fanática, mas é redundante, né? A Jade. A Jade hoje estava reclamando, não sei o quê. Tá sempre xingando a Jade também. A Jade é meio emocionada. Tá toda hora xingando. É meio fora todos. Isso, a Jade meio tantã, mas vamos lá, vamos usar a Jade aqui como nosso parâmetro. Porque ela falava, assim, uma preocupação também de olhar para o Campeonato Brasileiro e talvez entender que não vai ser via o Campeonato Brasileiro que você vai buscar as suas classificações, seja para Libertadores ou até mesmo buscar um título que seja improvável, ali um G4. E aí o foco vira 100% talvez para Copas. Só que o Corinthians não tem Copas. O Corinthians tem Copa. Ele tem a Copa do Brasil que vai encarar agora o Atlético Paranaense. Podemos falar de uma prioridade ou de uma esperança a Copa do Brasil para o Timão na temporada? Prioridade. Eu acho que o Dorival Júnior entendeu que essa carência por títulos da torcida vai fazer muita diferença, mas é difícil falar em prioridade quando você está ali na parte de baixo da tabela, quando você tem 22 pontos. Então ele não pode deixar de olhar para um para olhar para o outro. De fato, a Copa do Brasil vai ser esse principal foco do Corinthians, porque é a chance, como a gente falou, de um título. Aí, agora a esperança, se abraçar ali no poste da esperança, o Corinthians lembrar que contra o Atlético Paranaense, em outros momentos, outros 3 momentos da Copa do Brasil, conseguiu passar. Então, de repente, lembra aí de um retrospecto passado, o Atlético Paranaense focado na Série B, pode ser que seja uma oportunidade mesmo de conquistar algo maior, por que não? Mas é aquilo, o Corinthians trabalha com 11 jogadores, agora com 9, né? Porque Carrilho e Memphis machucados, Yuri Alberto ainda voltando de lesão. Então, realmente, é uma prioridade olhar para a Copa, não tenha dúvida disso, mas é sempre aquela prioridade com uma preocupação extra, porque vou lembrar do time que eu cobri ano passado, foi se falando em prioridade durante o ano e no final do ano, a última rodada, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense brigando ali pelo rebaixamento, né? O Atlético conseguiu se salvar na última rodada. Tenho certeza que o Corinthians não vai deixar isso acontecer. Não vai querer deixar isso acontecer. Vitória, chega. Foi lembrar de umas coisas aí que não precisa. Tchau, Vitória. Obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho. Bom dia aí pra você. Bora na Fiel, triste notícia aí, né? Triste assim, esperada, né? O Corinthians sofreu o transfer ban por conta do
do Félix Torres, cara, e agora vai ter que pagar os 34 milhões de reais aí à vista para conseguir inscrever novos jogadores. A situação que já estava muito difícil, agora piorou, né? Mas meio que, assim, é algo que a gente já esperava, né? Tanto que foi uma correria para conseguir inscrever o Vitinho, né? E aí ele bidou antes do transfer ban e agora, né, o Santos Laguna já acionou a FIFA, então é oficial, o Corinthians nesse momento não pode contratar nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Nem se eles quisessem, mas é isso, a situação tá difícil. É fogo, né, mano? Essa semana tá bem espaçado o jogo. O Corinthians podia ter nos dado a alegria ontem, né, cara? De feito o dever de casa, ganhado praticamente do lanterna do campeonato. Né? O Juventude é vice-lanterna, mano. Né? Os caras vêm de 5 derrotas consecutivas. O Corinthians adora ressuscitar esses caras. Eu até li um comentário aqui ontem do inscrito que falou: meu, o Corinthians vai tomar um vareio lá fora de casa e vai ressuscitar o Juventude. Dito e feito, mano. É um negócio absurdo, cara. Não consigo entender essa oscilação. Uma coisa é você dar uma pequena oscilada. Num jogo você faz 2 gols, no outro você faz 1, você empata, um jogo que era difícil fora de casa, um frio, a ressaca do clássico, empata, mas empata bem. Mas não, o Corinthians amassa o Palmeiras nas oitavas, né, pela Copa do Brasil. Aí vai jogar o Brasileiro, meio de tabela, com lanterna, toma um vareio, mano. Era pra ter sido mais se o Hugo Souza não salva. Se você consegue entender o Corinthians, deixa um comentário aí e me explica, porque é bem difícil. Mas isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!